Hoje vamos mergulhar fundo na história e descobrir um pouco sobre os peixes fósseis. Prepare-se para uma jornada pré-histórica. Os peixes fósseis são os vestígios antigos que nos ajudam a entender como a vida marinha evoluiu no decorrer das eras. Vamos falar um pouco sobre quem eram esses habitantes dos mares. Hoje vamos explorar a diversidade dos peixes fósseis, onde eles são encontrados e o que eles nos dizem sobre a vida na Terra. Os peixes fósseis são restos, vestígios ou impressões que permaneceram, foram preservadas. Com o passar do tempo, os tecidos moles eles se decompõem e ficam apenas os ossos, escamas e como uma marca de vestígio podemos qualificar algumas fezes ou outros vestígios que os peixes fizeram com o tempo. Vamos então conhecer alguns grupos que são muito fascinantes, como os agnatas, que são peixes sem mandíbulas, como os ostracodermos. Também os condrites, que são peixes cartilaginosos, como os tubarões e as raias. E também os osteídeos, que são peixes com os esqueletos ósseos. Falando um pouco agora sobre alguns peixes fósseis, temos aqui algumas imagens e vamos começar falando sobre esse aqui, que é um fóssil de um acantódio. Nessa imagem aqui, podemos ver esse aqui dentro, nessa pedra, a gente vê a marcação aqui nesse ladinho, mais pro lado direito, ali no iniciozinho, a gente pode ver a cabeça dele. Ali mais pro meio é o corpo dele, que ele é um corpo alongado. E a pontinha ali que vai ser uma cauda, né, mais fina e com uma pequena dobradura nela. Nessa parte aqui, esse fóssil, podemos ver que ele é um fóssil quase inteiro, né? Ele parece um pouco desmanchado, não dá para ver muito bem assim, né? Então temos que usar um pouco da nossa imaginação. Essa parte que não dá para ver, que ela não demarca tanto, por que acontece isso e qual é essa parte que não dá para ver? Não dá para ver o esqueleto tão perfeitamente quanto em alguns outros fósseis. Porque esse esqueleto, ele é um esqueleto cartilaginoso, então ele não preserva. Nessa parte mais central, mais no meio, no seu corpo, dá para ver mais as escamas, né, e algumas espinhas. Aqui é um esqueleto parcialmente mineralizado. Podemos ver ao longo do seu corpo alguns espinhos que estão ali mais próximos de suas nadadeiras. Aqui já temos uma amostra de Acropterígio, que essa daqui é uma amostra mais atual. Eles vão possuir barbatanas raiadas e não vai possuir uma série de ossos discerníveis que sustente essas raias. Parte diretamente para elas, diferentemente nos sarcopterídeos, que pode ter até raias, mas terá ossos e músculo que nos acopterídeos não tem, eles não vão possuir, eles vão ter essa diferença. Aqui nesse exemplar tem um agnata, os ostracodermos. Nesse exemplar aqui vemos dois, tá? E esse formato que ele tem mais em bumerangue é a cabeça, né, cefalotorácica, e o resto do corpo seria mais para essa parte final, essa parte mais
que não dá para ver porque é a cauda e é uma parte que ela não se preserva. Ele também vai ter esses dois olhos no centro da cabeça. E essa parte é a que dá para distinguir taxonomicamente. Aqui não dá para observar, né? Mas ele teria na parte mais embaixo, mais na parte da ponta, né, da sua cabeça, ele teria a sua narina, que é a parte que dá para distinguir taxonomicamente dos demais. Mas aqui não dá para observar, mas seria mais ou menos aqui, estaria nessa parte embaixo. Destacando alguns exemplos de fósseis notáveis, vou dar exemplos de alguns fósseis famosos, como o Tiktaalik, que é um peixe com características intermediárias entre peixes e tetrápodas. Outro exemplo é o Selacanto, que ele é um peixe com nadadeiras lobadas, considerado um fóssil vivo. Falando um pouco agora sobre a importância dos fósseis na biologia, eles são cruciais porque fornecem evidências para a evolução dos invertebrados, incluindo a transição para a vida terrestre. Eles também ajudam a entender a origem e a diversificação das espécies, além, é claro, de iluminar mudanças e também adaptações ao longo do tempo. Bom, agora vamos falar sobre os peixes fósseis e a nossa ciência moderna. Com a tecnologia aumentando cada dia mais, com a tomografia computadorizada e análise de DNA em fósseis, então os peixes estão sendo reexaminados com outra perspectiva. Então isso permite que os cientistas reconstruam essas espécies e então esses cientistas podem reconstruir esses organismos para entender como eles evoluíram desde aqueles tempos até hoje em dia. Contudo, eles ajudam a preencher lacunas de árvores genealógicas encontradas extintas. Ao analisar esses fósseis, também entendemos mais sobre o clima daquele tempo e como foram reagindo daquele período até o recente. Mudanças de temperatura com os mares e rios, mudanças de CO2 e por aí indo descobertas além do que já eram estudados. E isso é essencial para nós poder estudar também as espécies aquáticas modernas, de como vão responder a mudanças climáticas nos tempos de hoje, também para a conservação de ecossistemas. A extinção dessas espécies passadas pode fornecer lições valiosas para as espécies atuais, de modo como a gente pode conservar e se adaptar a esses eventos. Bom, e com essas informações, biólogos e conservacionistas podem tomar decisões mais informadas para poder proteger e tomar medidas de conservação para proteger esses habitats aquáticos e espécies modernas. Então, os peixes são mais do que uma janela para o passado. Eles ajudam a gente a entender o passado e planejar o futuro. Com isso, podemos entender e estudar a evolução, a adaptação e até como preservar a biodiversidade moderna. Hoje aprendemos sobre o mundo dos peixes fósseis, desde a sua formação, tipos e fatos impressionantes. Obrigada por embarcarem nessa viagem no passado com a gente. Espero que vocês continuem explorando e aprendendo muito mais sobre o mundo da paleontologia. Até a próxima! Depois de todas as descobertas, eu desafio vocês a pesquisar um peixe fóssil famoso e colocar nos comentários e nos dizer qual foi a sua descoberta favorita.